A vitória do Botafogo diante do Palmeiras dentro do Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro na noite da última terça-feira é vista com cautela dentro do vestiário colorado. E eu explico. É óbvio que dirigentes, comissão técnica, jogadores celebram o fato de que o time carioca segurou os comandados de Abel Ferreira e agora na próxima semana um confronto direto contra o líder do campeonato pode ser decisivo para as pretensões do campeonato nacional. Mas a ordem é conter a euforia da arquibancada para continuar com o foco do jogo a jogo e transformar a mínima possibilidade matemática em algo mais palpável para a última e decisiva rodada lá no Castelão. Eu conversei com algumas pessoas que têm um trânsito considerável dentro dos arredores ali do CT Parque Gigante. E eu quero te contar sobre isso agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Aparentemente tudo certo mesmo, né? E a insanidade vai tomando cada vez mais conta da cabeça do torcedor, principalmente a partir do 3-1 do Botafogo no Allianz Parque. Ontem, Palmeiras sendo aniquilado pelo time carioca e aí o campeonato ficando cada vez mais em aberto, principalmente porque o Internacional tem confrontos direto contra o primeiro colocado, o Botafogo. A tabela eu acho que vocês estão acostumados, vocês já sabem ela de cor, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu só quero te lembrar que ainda está valendo o quiz KTO, porque KTO é onde a diversão acontece, né? E tu vai te divertir com as odds da KTO.com e também fazer o teu cadastro, aproveitar tudo que a KTO pode te dar, mas tu também vai aproveitar aqui a parceria que eu tenho com o Platinum Sushi. Porque é o seguinte, a pergunta do quiz que foi lançada ontem: quem é o maior artilheiro do Inter na história do Campeonato Brasileiro? Teve gente que já acertou e teve gente que tá confundindo o maior da história, o número de gols que fez em todos os brasileiros, do que uma edição só, tá? É uma dica que eu tô dando pra vocês aqui. Então, assim, sexta-feira, todo mundo que responder tá concorrendo a um jantar para 2 pessoas no Platinum Sushi, ali na Furriel Luiz Antônio Vargas, do ladinho Danilo Peçanha, aqui em Porto Alegre, beleza? Bota nos comentários. Se tu não era aqui de Porto Alegre, não tem problema, tá? Bota nos comentários, se tu ganhar, tu pode dar para algum parceiro aqui de Porto Alegre, não tem problema nenhum, tá? Não te esquece, quem é o maior artilheiro da história do Inter no Campeonato Brasileiro? Ou quem é o maior artilheiro do Inter na história, né, do Campeonato Brasileiro? Beleza? Bom, vamos lá. Gente, ontem à noite deu tudo certo, né? Primeiro porque Fortaleza e Flamengo empataram. A partir daí o Inter manteve a terceira. Vamos lá, vamos botar. Eu sei. Tu sabe de cor, né? Tu sabe de cor essa aqui, mas vamos botar porque a gente enxerga, tá? O Inter manteve a terceira colocação com 65 pontos. O Inter agora tem um jogo a menos que o líder, Botafogo, que tem 73. 70 o Palmeiras, 65 Internacional e o Fortaleza. O Flamengo basicamente está alijado da competição no sentido de título. Já tem a vaga direta na Libertadores, então meio que está de sangue doce agora nas próximas rodadas. Enfrenta o Inter no domingo e depois segue aí o seu rumo para terminar de uma forma talvez aí que fique nas primeiras colocações do campeonato, mas o Flamengo não é mais o adversário do Inter. E aí aqui tem várias questões, tá? Conversando com as pessoas lá do vestiário, é óbvio que eles não acham que vai ser um jogo fácil no final de semana, porque o Flamengo tem jogadores de expressão, jogadores que estão também querendo algo para a próxima temporada, e o Flamengo, querendo ou não, é o Flamengo, né? Até mesmo pelo fato de todo o furdúncio que eles estão fazendo na questão justiça no segmento Thiago Maia. Só que tem uma questão. Deixar o Inter de fora do Campeonato Brasileiro, ou da briga pelo título,
faz com que o Botafogo aumente ainda mais a chance de ser campeão brasileiro. E lá existe uma rivalidade muito grande. E é claro que os dirigentes e comissão técnica, os jogadores não acham que o Flamengo vai aliviar. Mas com certeza não vai ser um jogo tão pegado como se fosse em busca de liderança. Principalmente agora no domingo. Pensa o seguinte, o Flamengo jogando no Maracanã com a possibilidade de buscar o Botafogo e tendo 80 mil pessoas ao seu dispor na arquibancada, né? Para incentivar o time e prejudicar o Internacional no fator psicológico. Esse é um dos primeiros pontos, né? O segundo ponto é que o Palmeiras continua precisando fazer apenas 4 pontos de 6 para ser campeão. Porque, querendo ou não, o Inter, entre aspas, pode ajudar o Palmeiras. Porque tem de vencer, claro, o Flamengo no final de semana e depois vencendo o Botafogo. A partir do que acontecer entre Cruzeiro e Palmeiras, o Palmeiras pode retomar a primeira colocação do Campeonato Brasileiro, indo também a 73 pontos. Precisaria de um empate contra o Fluminense para fazer 74, e aí ficaria com uma vitória a mais. O Inter não conseguiria buscar ele mesmo que vencesse o Fortaleza e o Botafogo perdesse o jogo para o São Paulo. Então, Palmeiras ainda tem Cruzeiro e Fluminense. Botafogo, Inter e São Paulo. Inter tem Botafogo e Fortaleza. Querendo ou não, Fortaleza ainda está ali, meio que também dando uma bisbilhotada na possibilidade de título, que está um pouquinho mais abaixo do Inter, né? Principalmente porque aí tem as questões dos critérios de desempate. O Inter entende que essa derrota do Palmeiras ela é benéfica, porque o Palmeiras, se tivesse vencido o jogo, teria 1 ponto para conquistar em 6. E isso faz agora, se o Inter ganhar no domingo diante do Flamengo, o jogo de quarta-feira que vem, que inclusive foi marcado para 9h30 da noite no estádio Beira-Rio, se torna com um caráter de decisão do campeonato. Porque o Inter tem obrigatoriamente de ganhar do Botafogo, mas o Botafogo com um empate consegue manter a liderança do campeonato e, além de manter a liderança do campeonato, depois também segue como líder para a última rodada, destituindo o Inter de qualquer possibilidade de título. O Inter vai manter o foco no Flamengo. O Inter não vai olhar a tabela do Campeonato Brasileiro neste momento, porque todo mundo sabe o que tem que ser feito. Todo mundo sabe que o Inter precisa só vencer seus jogos. O Inter não pode fazer contas matemáticas a respeito de mas e se eu empato aqui e ganho lá? Não. O Inter tem que manter 100% de aproveitamento nos próximos jogos. E o que é pior, tirar um saldo de 6 do Botafogo. Porque o Botafogo ainda pode fazer 74 pontos e o Inter pode empatar com o Botafogo. Ficaria os critérios iguais, só que o saldo de gols seria importantíssimo. Ou seja, o jogo contra o Flamengo, o Inter teria de fazer uns 2 gols, por exemplo, e não tomar nenhum. O jogo contra o Botafogo, talvez mais 2. E o jogo contra o Fortaleza, aí um está satisfeito, um tá suficiente, porque já tirou os outros do Botafogo em cima até mesmo daquilo que pode fazer o Botafogo diante do seu adversário também na última rodada. Então, cara, é bem complicado. É bem complicado. Todo mundo dentro do vestiário sabe que é complicado, que nada mudou. O Inter precisa continuar focando na sua vitória. É possível? É. Dá para sonhar? Dá. Eles vão continuar sonhando? Sim. Mas primeiro olhando para o jogo que tem em sequência, para depois, lá na frente, pensar no Botafogo. É óbvio também que é pensado a questão de que o Botafogo pode vir para o jogo do campeonato na quarta-feira numa ressaca de Copa Libertadores, porque eles jogam sábado a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro, e eles podem chegar, ou então também, com a derrota e esmorecidos. Isso também é levado em consideração, mas só vai ser pensado na questão Botafogo depois do jogo no Maracanã.
Assim como só vai ser pensado no Fortaleza depois do jogo da quarta-feira. E aí, lá na frente, no dia 8 de dezembro, a gente ainda vê se há possibilidade ou não de o Internacional conquistar e trazer o tetracampeonato nacional para o Beira-Rio. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Ó, a gente vai falando. Não te esquece de escrever aí, falar qual é o maior artilheiro da história do Inter nos campeonatos brasileiros, para concorrer a um jantar no Platinum Sushi. Valeu? Forte abraço. Tchau.